todos. Estou aqui com o professor José Eduardo Cassiolato e a professora Helena Lastres, e nós vamos falar hoje sobre o papel do Estado e dos sistemas produtivos inovativos globais e locais em tempos de crise. Nós estamos no canal IE e no programa Crise e o Contexto do Covid. Zé, bom dia a todos aí, a vocês. Um prazer estar aqui. Zé, nós estamos aqui no meio de uma crise global e essa crise tem consequências que vão além simplesmente das epidêmicas. Um dos problemas que nós estamos enfrentando, tanto no Brasil como em outros estados também, é a falta de produtos hoje das cadeias produtivas internas aos países e de como as cadeias globais se constituíram. Então, de repente, faltam respiradores, faltam medicamentos, e isso tem a ver com a constituição das cadeias globais. Vocês estudaram durante muito tempo arranjos produtivos locais e têm alguma experiência nisso. Então, eu queria saber como se situam as cadeias globais no contexto da crise e principalmente no contexto dos processos inovadores de cada país. Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Parabenizando o IE por essa realização. É muito importante a gente debater uma série de pontos, como está sendo feito no bojo dessa crise. Eu queria, antes de entrar nesse assunto especificamente, traçar alguns poucos pontos sobre a crise atual. A gente está numa crise aguda, mas vários autores, e acho que a gente se alinha com eles, têm nos sugerido de que essa crise aguda de curto prazo, ela é parte de uma crise crônica de longo prazo. Quer dizer, ela vem no bojo de uma crise global, e sendo que aspectos principais dessa crise global se transformam, evidentemente, e se agudizam no bojo dessa crise. Só para dar uma ideia, hoje, no dia de hoje, há uma hora atrás, o Ministério do Trabalho norte-americano divulgou oficialmente os dados do desemprego naquele país. Quer dizer, o desemprego nos Estados Unidos passou de 3,5%, 5,5 milhões em fevereiro, para 4,4%, 7,1 milhões em março, e agora, uma hora atrás, saiu o dado e passou para 14,7%, 23 milhões em abril. Entre os jovens, ele chega a 32%. Hoje também saiu uma notícia, o secretário-geral da ONU alertando para o aumento da xenofobia, aumento das fake news, ataque a imigrantes. Quer dizer, você tem pedaços cada vez maiores dessa crise que, de uma certa maneira, são corolários ou consequência dessa crise mais ampla. Essa crise mais ampla, a gente não vai discutir 40, 50 anos, mas, sem dúvida, após a crise chamada financeira de 2007, 2008, a gente tem visto uma década que terminou agora, onde se aprofundaram uma série das características dessa crise. O aumento da financiarização, crises sociais, aumento da desigualdade de uma forma brutal, que o livro do Piketty mostrou de uma forma muito ampla, as divisões entre e dentro do país, ataque à democracia. Do ponto de vista produtivo, talvez seja importante sinalizar, isso tem a ver com a discussão principal nossa aqui, que você tem observado uma queda brutal no investimento como um todo, na maior parte dos países. A gente tem que ter algumas exceções, que a gente pode falar um pouco depois, como a China, mas não é apenas a China, mas tem caído muito o investimento, e a gente tem que pensar que a inovação, como a gente aprendeu, como a gente ensina, é a corolária do investimento. Quer dizer, cai o investimento, a inovação como um todo cai. Há uma queda significativa no comércio mundial, também, e particularmente dentro dessas chamadas cadeias produtivas globais. Também caiu, e isso tem várias razões que não dá tempo para a gente discutir, e alguns já se fala há vários anos, a gente fala há mais tempo, mas tem gente falando há vários anos,
que uma contrapartida dessa queda, digamos assim, relativa das cadeias globais tem a ver com um aumento significativo de uma regionalização, de uma territorialização da produção. Né? Quer dizer, essa é uma característica. E, bom, como é que fica a inovação dentro dessas questões? Né? Quer dizer, a gente tem que pensar que há vários movimentos com relação à inovação que são importantes de serem detalhados. Talvez alguns dos mais importantes seja que você tem, ao mesmo tempo que um aumento significativo numa inovatividade da economia global, que passa fundamentalmente pela aplicação cada vez mais eficiente das tecnologias de base microeletrônica, né? O desenvolvimento de aplicativos, etc., o impacto da inovação como um todo nas economias ele tem sido questionado. Tem autores, pegando o caso dos Estados Unidos, tem autores como, mesmo economistas tradicionais, como Gordon, que têm dito, olha, a inovatividade da economia norte-americana tem caído significativamente, o que é um pouco contra o senso comum. Não? Dá dois exemplos que a gente tem com relação... Um é bem ligado à crise atual do coronavírus, que a gente tem no próprio caso norte-americano. Quer dizer, então, o New York Times publicou uma matéria um mês atrás mostrando que em 2010 você tinha uma pequena empresa, né, de equipamentos que foi contratada e recebeu mais de $1 milhão do Departamento de Saúde norte-americano para produzir 4 mil ventiladores a um custo baixo, $3 mil. Né? Isso em 2010. Quando a produção estava sendo iniciada, essa empresa foi comprada por uma outra grande, chamada Covidien, né? Por $108 milhões. Né? A Covidien vendia equipamentos por $10 mil. Né? Ela pediu mais dinheiro ao Departamento de Saúde norte-americano, né? E em 2014 ela desistiu desse projeto enorme, o governo americano perdeu $1 milhão, alegando que não era suficientemente lucrativo isso. Né? E, portanto, você tem quer dizer, esse negócio tornou muito conhecido porque está faltando respirador nos Estados Unidos, né, a um preço significativo. Então, isso não é único. Né? Em outubro de 2019, a Roche comprou uma empresa chamada Spark Therapeutics, né, que estava testando com sucesso um tratamento para hemofilia A. Né? Um tratamento único. Você dava um remédio uma vez, tratamento, nunca mais precisava. A Roche comprou ela. Por quê? Porque a Roche tem um outro medicamento chamado Hemlibra, né, que exige uma dosagem cada mês. Quer dizer, uma vez por mês a pessoa tem que ir lá e ter uma dosagem dessa. O que aconteceu? A Roche colocou o produto da Spark na geladeira. Né? Quer dizer, bom, tem alguns textos que discutem isso e é um pouco surpreendentemente grande ou suficientemente relevante para alguns o fato de que esse estudo mostra que, em média, 45 casos por ano nos Estados Unidos, empresas farmacêuticas grandes comprando concorrentes pequenos para desenvolver, que poderiam desenvolver medicamentos outros, né, para que poderiam cortar os seus lucros e colocam os produtos na geladeira. Quer dizer, essa é uma característica do sistema de inovação norte-americano que foi muito bem explicado por autores como o Lazonic, por exemplo, né, que mostram que as grandes empresas americanas, né, elas, com a busca do lucro de curto prazo, elas tendem a, de uma certa maneira, impedir a concorrência. No Brasil, a gente sabe disso há muito tempo. Tem muitos casos de empresas aqui que foram financiadas pela FINEP, que foram compradas por grandes empresas transnacionais ou nacionais, e depois elas foram simplesmente esquecidas. Né? Então, essa característica de uma baixa inovatividade do ponto de vista sistêmico, né, ela é mais relevante do que a gente possa imaginar. Né? E não à toa a gente percebe, não apenas nos Estados Unidos, mas numa boa parte dos países mais avançados, características mais ou menos semelhantes. Né? Não são todos. Não é só a China que caminha na direção correta. Você tem também a Alemanha, para dar um exemplo mais próximo a nós, e você tem a Coreia, que talvez a gente possa falar um pouco depois. Né? Então, mais para frente eu vou contar até um caso da China, no mesmo caso que a gente estudou
num grande estudo sobre sistemas locais de inovação em saúde alguns anos atrás. Tá? Mas o ponto é um pouco esse, quer dizer, você tem, por um lado, uma baixa inovatividade acompanhada por um período de 20 anos de políticas centradas na inovação, e no qual alguns autores, né, têm até identificado o que eles chamam de paradoxo. Né? Você tem mais política e a inovatividade, se formos pensar em termos de aumento de produtividade, o efeito, né, na economia como um todo, ela tem diminuído. E a contrapartida um pouco dessa situação, além desses países que a gente pode discutir um pouco mais para frente, né, é o fato de que você tem significativamente voltado a olhar a questão territorial como sendo um elemento importante nessa situação. Depois, mais para frente, eu posso contar um pouco alguns casos, mas eu vou parar nesse primeiro momento por aqui. Helena, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim, na linha do que o Cassolato comentou, né? Quais são os grandes aprendizados dessa crise, né? Ele já falou, essa atual pandemia não é uma situação de crise contraposta a uma situação de normalidade, né? Vários autores vêm discutindo isso e mostrando como que desde os anos 80, né, o neoliberalismo e a crescente financiarização vem se impondo aí como uma versão dominante do capitalismo, e as crises mundiais de toda a ordem têm se aprofundado, né? O Cassolato já falou das crises econômicas, financeiras, associadas, inclusive as financeiras, a partir do centro hegemônico desse padrão de capitalismo, né? As diferentes catástrofes ambientais, as constantes guerras, a ameaça nuclear, os resultados dos êxitos, até a vergonhosa exclusão e desigualdade que impera no mundo todo, com destaque aqui, infelizmente, no caso brasileiro. Aí eu vou citar principalmente a contribuição do Boaventura de Souza Santos, são vários, mas ele fala da normalidade da exceção no livro dele, A Cruel Pedagogia do Vírus, né? E ele diz o seguinte: acontece que a gente naturalizou esses monstros e passamos a conviver com eles, apesar de vários deles já terem exterminado milhares de vidas humanas e outras, e constituírem sempre uma ameaça constante à vida de todos nós, né? E as outras espécies incluídas. Bom, nessa visão sistêmica, a pandemia, então, se associa e vem agravar uma situação de crise que a população mundial já está sujeita faz tempo. Eu acho que é muito interessante ver a reflexão dele, até porque ele tem um capítulo que ele trata do sul da quarentena e fala que qualquer quarentena é discriminatória, né? E mais difícil para alguns grupos sociais e para outros impossível para o vasto grupo de cuidadores, inclusive, cuja missão é exatamente tornar a quarentena possível para o conjunto da população. E ele elenca esse conjunto social, são vários, começa pelas mulheres, pelos trabalhadores informais, os de rua, os sem-teto, os moradores das periferias pobres, os presos, etc., etc. E eu resumiria: aqueles que são vistos como descartáveis pelo atual padrão de capitalismo. Tá? Mas, voltando aqui ao nosso tema, eu queria falar mais em alguns aprendizados. O primeiro deles, né, que tem a ver com o papel do Estado, é que nós sabemos há anos que, em épocas de transformações mais intensas e radicais, a ação coordenada do Estado é ainda mais importante, né? Com destaque a seu papel, inclusive, na renovação das possibilidades de desenvolvimento. Então, é mais fundamental do que nunca. Aliás, esse reconhecimento, né, sobre a importância do papel do Estado constitui um dos principais importantes consensos das matrizes maiores, né, do pensamento que orienta as reflexões na nossa rede CIS, que é a Escola Estruturalista Latino-Americana e também a neo-schumpeteriana. Como vários autores, pensadores têm
apontado, né, na linha mais ou menos do Boaventura, é que essas pandemias estão mostrando de maneira muito cruel como esse capitalismo financiarizado e neoliberal incapacitou o Estado para responder eficazmente à crise humanitária. E, claro, né, os governos com menor adesão ao ideário neoliberal, independentemente do regime político, são os que estão atuando de forma mais eficaz. A previsão que todo mundo faz é que vai haver, provavelmente, no futuro, crises mais graves do que essas, né? E, claro, que se persistirem as políticas neoliberais, continuará a ser minada a capacidade do Estado e das populações que vão se tornar cada vez mais indefesas a ela. Daí o grande debate que está se fazendo no mundo sobre as novas formas e alternativas, possibilidades de regimes de acumulação e as novas formas e papéis dos Estados. Bom, em segundo lugar, né, quer dizer, na verdade, eu queria lembrar a falácia, né, de antagonizar os objetivos do desenvolvimento econômico, social e político. A crise desmascara isso, né? E de destaque aí as contribuições dos estruturalistas latino-americanos, em especial o Celso Furtado, que sempre demonstrou ser imperioso não separá-los nem analítica, nem normativamente. Aliás, a experiência brasileira dos anos 2004, 2005 a 2015 já sepultou essa falsa suposição. Eu quero até fazer um parênteses para homenagear a nossa colega, professora e pesquisadora da Unicamp, a Ana Fonseca, que foi secretária extraordinária de superação à extrema pobreza da ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, do governo Dilma, né? Mas, apesar disso tudo estar sepultado, ainda tem gente que antagoniza ou a economia ou a saúde. Mostra-se necessário reiterar que a saúde e a economia não são opções alternativas. Bom, isso a gente pode desdobrar como quiser, mas vamos em frente. E, em terceiro lugar, eu queria lembrar, e tem a ver com o que a gente está discutindo, ciência, tecnologia e inovação, o equívoco absurdo de ignorar a relevância não só dos serviços públicos essenciais, como os de saúde, mas a geração de conhecimento, a ciência e tecnologia. A pandemia, acho que agora recoloca saúde, ciência e tecnologia, conhecimento. Eu acho que essa pandemia, assim, em termos de aprendizado, também revelam as consequências nefastas dos movimentos de mercantilização, privatização e financiarização das atividades e das organizações de saúde, de ensino e pesquisa, além das outras. Mais grave ainda, né, o próprio Estado passou a ser gerido e avaliado pela essa lógica financeira. Bom, revela-se ainda a imposição de modelos únicos, né, de conhecimento e de saúde. Bom, em quarto lugar, eu acho que coloca-se em xeque os processos de globalização, né? Aí, principalmente, essa puxada que o Fred deu sobre as cadeias globais de produção, a pandemia, inclusive, realça a importância dos conhecimentos e iniciativas inclusivos, contextualizados, sistêmicos, participativos, cooperativos, intensivos em conhecimento e com empregos de qualidade e sustentáveis, a palavra-chave, né, de tudo o que a gente pode prever para o futuro. E também revela tanto a inutilidade dos conhecimentos e políticas abstratos, descontextualizados, reforçadores de invisibilidades, exclusões e desigualdades. Bom, a importância de criar novos modelos de pensamento e de ação capazes de reconhecer, valorizar e empoderar essas experiências inclusivas e sustentáveis, que não são hipóteses, não, muitas já estão em prática no Brasil há anos e outras partes do mundo, né? Mas que ainda continuam invisíveis, segundo os óculos, né, das teorias e modelos econômicos.
não se trata de utopia, né? Elas nem são poucas e nem são pouco importantes tais experiências. Então, a gente tem que reajustar também a nossa maneira de pensar e de olhar, né? Ao mesmo tempo que o sistema produtivo, então, crescentemente globalizado e dominado pelas finanças, leva a uma série de problemas e a deterioração das condições de vida, pauperização das pessoas e comunidades, florescem incontáveis experiências de transformação produtiva e inovativa e social em diferentes partes do mundo e do Brasil. Eu acho que a Rede SIST, os estudos da Rede SIST, nos ajudou a enxergar esse tipo de situação. Talvez o Cassiolato possa, ele já anunciou, né, explorar um pouco mais os resultados desses estudos. Na verdade, a Rede SIST tem mais de 20 anos de experiência, né, em estudos, tanto no que se refere a casos nacionais como a casos locais, estados, às vezes até municípios, em que vocês fizeram e fazem estudos relacionando o sistema de inovação, a sua complexidade e a sua importância, né? Eu acho que vocês podiam relatar um pouquinho dessa experiência acumulada ao longo do tempo. Eu me lembro que vocês já fizeram, eu assisti, ou participaram de estudos sobre o complexo da saúde em diferentes países, o que foi bem sucedido no Brasil e coisas desse tipo. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre isso e terminar essa parte aqui falando de coisas que estão acontecendo hoje em dia. Quer dizer, entre os vários estudos que a gente fez, a gente tinha um grande projeto até alguns anos atrás, que era um estudo comparativo dos sistemas nacionais e locais de inovação dos BRICS, né? Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E a última parte deles, por coincidência ou não, né, foi um acerto que a gente fez entre nós, a gente entrou em sistemas. Fizemos ao mesmo tempo, coordenamos ao mesmo tempo esse estudo nos países BRICS e, ao mesmo tempo, fizemos um grande estudo em várias regiões brasileiras, exatamente sobre sistemas locais, né? Eu vou tocar um pouco sobre os internacionais, não vou falar de todos, porque o tempo não daria, mas eu vou tocar pelo menos no da China e da Índia, porque eles são muito ilustrativos para a nossa discussão nesse momento, né? No caso da China, o professor Xiaolin Liu, né, da Chinese Academy of Science, que é o nosso parceiro de lá, ele fez exatamente estudos sobre equipamentos médicos de baixo custo para populações carentes em duas regiões da China, Shenzhen e Suzhou, né? Quer dizer, o estudo foi fantástico porque, como em outras coisas que eles fizeram nos últimos 10, 15 anos do ponto de vista de produção e inovação, né, eles saíram de uma situação quase de zero para ter grandes empresas, que hoje já são até multinacionais, que operam nessa área de equipamentos médicos. Tá? Então, o que eles fizeram ali? Eles desenvolveram, identificaram os problemas de saúde mais comuns nessas regiões e desenvolveram centrados num hospital público, né? Quer dizer, a cabeça do sistema local foi um hospital público, né? Mas eles articularam com institutos de pesquisa, com universidades, as universidades tiveram um papel muito grande, e com pequenas empresas que estavam surgindo, tanto públicas quanto privadas, sob a coordenação municipal, né? Quer dizer, o Estado entrou nas diversas instâncias, mas particularmente as prefeituras locais tiveram um papel-chave nesse esforço, né? E num período relativamente curto, né? Quer dizer, eles foram capazes de desenvolver equipamento médico de baixo custo, né? Com alta tecnologia, né? Tendo em vista a sua conformação. Então, isso era sentado no hospital, mas você tinha o desenvolvimento, por exemplo, de uma que eles chamam de cama cirúrgica, que, junto com o equipamento de kit diagnóstico, ela é levada para as comunidades rurais, né? E de lá, via software, né, um enfermeiro ou um técnico de enfermagem fazia os diagnósticos, fazia os exames, passava para o hospital e um médico trabalhava em cima disso. Quer dizer, é um estudo fascinante, ele está disponibilizado, né? Não vou entrar em nível de detalhe, mas
para ter uma ideia, participaram empresas locais, pequenas, grandes, empresas multinacionais também, como a GE, Siemens, Philips, né? E representantes, desculpa, da própria comunidade. Tá? Um outro estudo que foi interessante, que nesse momento particular ele se torna também mais relevante, é um que a gente fez em Kerala, na Índia, né? Com o nosso parceiro de lá, o professor Joseph, coordenando. Quer dizer, Kerala é um estado que tem 35 milhões de habitantes, né? Um PIB estadual de 110 milhões, e a imprensa tem mencionado nas últimas 4, 5 semanas como sendo o caso de sucesso de combate ao coronavírus na Índia. Quer dizer, a gente sabe que a Índia está, no momento, sob um governo quase tão neoliberal quanto o nosso. Então, o governo central não está fazendo grandes coisas, não. Tá? Mas, em nível territorial, você tem várias experiências, a de Kerala é a mais importante. Quer dizer, o que o nosso estudo fez? Né? Quer dizer, estudou-se, centrou-se na medicina indiana de caráter, o chamado Ayurveda, né? E como ela tem atacado a questão de saúde pública naquele estado. Né? E a gente tem que pensar que é uma região, é um estado que tem uma área de saúde forte, o estudo mostra isso, né? E tem também uma larga experiência com o tratamento de doenças infecciosas tropicais, inclusive, no mais recente, com algumas de semelhança muito grande com a que a gente está tendo ontem, porque vem de vírus que saem de animais para seres humanos. Né? Por coincidência, né, a gente estava fazendo um seminário em Kerala, alguns anos atrás, no momento em que a chikungunya estava sendo objeto de uma ação forte do ponto de vista do Estado. A gente vivenciou a mobilização que foi feita naquele Estado em 2, 3 dias. Né? A gente viu toda a população de idade escolar indo para a rua ajudando a limpar o Estado. Né? Então, você tem uma tradição forte desse tipo. E o estudo mostra como um conjunto de instituições, né, coordenadas pelo Estado, mas com a participação da sociedade civil, de universidades, né, de associações de médicos ayurvedas e empresas, né, elas desenvolveram um sistema que hoje em dia deixou de ser local para se tornar global. Quer dizer, se atraem muitas pessoas que vão ter um tratamento no mundo inteiro. Né? Então, você tem uma indústria de cosméticos para Ayurveda, você tem uma indústria de nutrientes para Ayurveda, tudo isso desenvolvido com um forte apoio territorial, né? E que está sendo importante e que não é por outra razão que ocorre também naquele país. A gente fez também vários estudos de APLs brasileiros em saúde, né? Em mais ou menos 7 ou 8 estados, indo desde, digamos assim, a medicina voltada para a população indígena, no caso de Miranda, no Mato Grosso do Sul, para até a medicina mais para, digamos, pessoas com doenças como câncer e cardiorrespiratórias em outras regiões do país. Né? Quer dizer, foi interessante porque a gente percebeu, né, que mesmo com uma certa, digamos assim, destruição das cadeias produtivas nacionais, que eu não vou falar sobre ela, porque o Carlos Gadeira falou muito bem num outro dos nossos vídeos e eu iria apenas repeti-lo, né? A gente viu que, apesar de todos esses problemas, você tem várias iniciativas no âmbito territorial que têm dado relativamente bem e que provavelmente devem estar ajudando muito nesse período que a gente vive. Então, só para não vai dar tempo de citar todas, vou citar 2. Né? Quer dizer, uma em Minas Gerais, né, que foi uma experiência pioneira, já criada há mais de 10 anos atrás, com o Minas Telecardio, que é um serviço de telecardiologia usando telemedicina, que está muito pouco avançado no Brasil, né, mas que tem sido significativamente importante, particularmente para pequenos municípios, né, municípios de pequeno porte no estado de Minas, e que se mostrou como a liderança da UFMG e de outras universidades, particularmente do Triângulo Mineiro que a gente trabalhou, tem sido fundamental para aumentar a inovatividade. Né? Então, isso mostra, inclusive, esse não foi o único caso. Né? Em Sergipe, a gente viu a mesma coisa, a importância da universidade e da infraestrutura pública de pesquisa em liderança de processos transformativos baseados na inovação. Um outro caso interessante também no estado da Bahia, no estado pobre, né?
e que foi feito o desenvolvimento, né, talvez não com a sofisticação do caso chinês que eu mencionei agora há pouco, né, mas foi desenvolvido, a Fiocruz tem uma sede em Salvador, na Bahia, né, eles desenvolveram um equipamento de mamografia itinerante, transportado num ônibus, né, e que andava para se movia para regiões de baixa renda, né? E o resultado foi que, em alguns anos, você tinha tido um aumento significativo, particularmente de mulheres com idade entre 50 e 69 anos, que nunca tinham feito mamografia e começaram a realizar com um impacto significativo na incidência de câncer, né? E no tratamento. Então, esses outros estudos mostram que você tem, mesmo em condições, digamos assim, macroeconômicas não tão boas, né? E nos nossos estudos, o professor Luciano Coutinho, que participou de vários dos nossos estudos, sempre enfatizou muito como o macro, né, a macroeconomia maligna afeta os desempenhos microeconômicos, né? Quer dizer, como mesmo nesses ambientes você tem uma situação de melhoria. Tá? Bom, isso a gente poderia falar de outros estudos, particularmente na área de alimentos, né? Que é um outro dos grandes sistemas produtivos que, mesmo com uma crise enorme, eles adquirem uma proeminência muito grande. Quer dizer, o Gadeira falou do nosso o sistema produtivo e inovativo de saúde brasileiro é de 10% do PIB. Né? Alimentos é alguma coisa mais ou menos semelhante. Quer dizer, são dois dos sistemas produtivos nacionais brasileiros que, mesmo com a crise, eles adquirem uma relevância muito maior e que poderiam estar sendo objeto de uma ação muito direcionada. E a gente vê outros países que têm, mesmo pobres, enfrentado a pandemia, né, utilizando não apenas o lado da saúde, estrito senso, mas mostrando que é falsa essa dicotomia saúde e economia, como se tenta vender aqui. Né? Totalmente falsa. Então, pega o caso de um país, daqueles que têm tido melhores resultados, até o dado mais recente que eu tinha visto, o Vietnã, que tem 100 milhões de habitantes, não tinha tido nenhuma morte por coronavírus. E era também colocado na imprensa internacional como sendo daqueles países com melhor sucesso do ponto de vista de enfrentamento da pandemia. Né? Quer dizer, não foi só o lado de saúde. Né? Você tem vários exemplos, no caso do Vietnã, de produtos que foram desenvolvidos, né, voltados a essas duas áreas, a área de saúde e a área alimentar. Então, por exemplo, está fazendo o maior sucesso em 15 ou 20 dias, né, o governo e os empresários privados desenvolveram uma ATM para distribuir arroz de graça. Né? Você, em Hanoi, em outras cidades do Vietnã, você vai numa dessas marcas que a gente costuma normalmente pegar dinheiro, você vai lá e a população tem acesso a arroz gratuito. Né? E no caso brasileiro, a gente está vendo, né, que nada foi feito para viabilizar, digamos assim, uma alimentação. Né? A gente produz muita coisa que está sem exportação, né, e que poderia estar sendo direcionada para resolver a questão alimentar da população de baixa renda, usando mecanismos semelhantes. Há outros exemplos. Né? No caso do Vietnã, eles desenvolveram rapidamente um kit diagnóstico, né, através de empresas produtivas junto com a academia médica militar daquele país, né? E que também tem sido muito útil para essa discussão. Essa questão local e nacional, ela tem sido muito importante para a inovação, e a gente percebe isso olhando a internet. Desde coisas tipo, né, você ter como você entra na internet, você tem o Coronavirus Technological Handbook, né? Quer dizer, uma biblioteca de tecnologia de código aberto que está sendo usada pelo mundo inteiro. E isso está acontecendo de uma forma que não apenas é do ponto de vista de tecnologias médicas, estrito senso, mas são aquelas, inclusive, de caráter social. Tem até para nós, economistas, como é que você poderia dar conta de algumas das questões que nos afligem
nesse problema. Entende? A Coreia é um outro caso muito importante, né, para a gente ficar só nos países capitalistas, para entrar para países capitalistas também. Né? Quer dizer, ela é um país que tem tido um sucesso significativo, mas não é apenas do ponto de vista sanitário. Né? Então, você já tem, depois de 1 ou 2 meses, um esterilizador que está colocado na entrada de quase todos os shopping centers ou atividades como essas, para permitir que as pessoas se imunizem, entre aspas, quando entram. Tem vários exemplos de produtos que estão sendo desenvolvidos e que são muito importantes para essa discussão. Né? Enfim, os nossos estudos têm mostrado há algum tempo uma realidade que cada vez mais se coloca, né, hoje e para frente, que está sendo usada em diversos países, inclusive no caso brasileiro, né, em que os ambientes subnacionais, estados e municípios, têm mostrado uma capacidade de poder enfrentar esses desafios e se tornar extremamente inovadores. Quer dizer, esse tipo de inovação que a gente está discutindo aqui, ele não aparece nas estatísticas que a gente está acostumado a usar. Né? Quer dizer, muito poucos são patenteáveis, muito poucos são objetos, inclusive, de uma possibilidade da gente poder mensurá-lo. Né? Quer dizer, a gente tem a nossa Pintec saiu há pouco tempo atrás, a mais recente, e as informações que a gente tem do IBGE é que, infelizmente, ela será a última. Entende? Mas, mesmo com a seriedade do trabalho que a nossa Pintec faz, ele não capta essas inovações que vêm de ambientes mais informais, com empresas informais, pequenas empresas, né, até pela própria forma como ela é desenhada. Então, são coisas que alguns dizem que estão abaixo do nosso radar enquanto economistas, mas que são muito importantes e que cada vez mais são colocadas em nível global. Né? Obrigado, Zé. E agora, o que a gente tem de perspectiva pela frente? Então, eu queria pedir que vocês dois fizessem assim, um apanhado do que a gente tem de perspectiva e o que tem de intervenção política para a gente fazer adiante. Bom, eu vou complementar, então, finalizar aqui, que não tínhamos combinado, mas aproveitando aí o Zé, né? Tá. Ele falou da experiência dos nossos estudos nos países e estados brasileiros, né? Diferentes países e estados brasileiros. Eu lembraria uma coisa que ele mesmo, Zé Cassolato, gosta de lembrar, que é o Milton Santos, que fala: as oportunidades e a esperança vêm do território. A importância do território, quer dizer, o nosso conceito é arranjo produtivo local, não é por acaso. A gente sabe que temos que olhar e é ali que a política acontece, né? As coisas acontecem e é ali que junta o econômico, o político, o social, para falar só 3 coisas, mas é tudo ali. Bom, a Rede estudou a beça, a importância de contextualizar, desse olhar sistêmico e contextualizado, né? Então, essas experiências, diversas partes do mundo, nos fizeram refletir sobre a importância da chamada medicina tradicional, como ele falou, na China, na Índia, também na África, né? E na América Latina. Aqui no Brasil estudamos vários casos, inclusive de fitoterápicos na Amazônia, no Nordeste, interessantíssimo. E as perguntas que nós colocamos, então, desde do final dos estudos, qual saúde a gente está falando? Qual modelo de saúde? Qual conceito de saúde nós estamos falando? Qual tipo de conhecimentos? Conhecimentos tradicionais que são sempre ignorados, chamados de crendice, né? Nunca entram na agenda de política, né? Importantíssimo, né? Qual desenvolvimento e qual política? Mas, para chegar no nosso ponto, a atual pandemia, né, e o esforço que o IE está fazendo, o Instituto de Economia da UFRJ está fazendo, e para não falar só da gente, todo mundo reconhece isso. Aí, como sempre nos lembram, por exemplo, nossos colegas da Fiocruz, né, que é o centro do sistema produtivo e inovativo de saúde no Brasil e que comemora, aliás, nesse mês de maio, seus 120 anos, né?
E a iniciar pela própria presidenta, Anísia Lima, ela fala, é muito importante pensar a dimensão socioespacial, que é essencial em uma epidemia. As pesquisas e as políticas públicas terão que olhar para essa realidade tão completa e marcada pela desigualdade. Eu quero apenas, no ponto que o Fred levanta, colocar alguns poucos pontos. O primeiro é um pouco, a gente ainda tem uma incerteza muito grande. Os economistas são péssimos para prever, mas acho que ninguém está com muita capacidade de prever muita coisa. A gente não sabe até o tempo que esse negócio vai durar. A gente só sabe, acho que todo mundo concorda, que o mundo vai ser um pouco diferente. Tá? A gente não sabe o que vai se dar no plano político e no plano econômico. Tá? A gente tem que lembrar que na crise de 2007, 2008, que é aquela mais recente, né, o Estado, em quase todos os países, entra para salvar os bancos e depois os bancos cobram a fatura. Tá? Quer dizer, e colocam os Estados sobre um controle, né, e uma dependência significativa. Então, você tem uma situação geral de que o aumento da dívida pública, que já era enorme, né, ele tende a aumentar. E você começa a ver movimentos cada vez mais fortes para se acabar com essa dívida, mesmo nos países mais avançados. Na França, na Alemanha, na Europa como um todo, você está tendo esses movimentos. Não é só abater a dívida dos países mais pobres, mas também dos próprios países mais ricos. Mas, ao mesmo tempo, você vê que o capitalismo financeiro, já está na imprensa isso, ele começa a especular contra a dívida pública, no começo com a Itália, Espanha, Portugal, França, né? Que foram aqueles mais afetados no início. Então, alguns dizem que esse negócio pode ser o fim da própria União Europeia. Né? Você tem incertezas políticas muito grandes, né? Mas, dentro dessas incertezas, que são tanto no plano político, quanto no plano econômico, quanto no plano sanitário, né? Acho que há alguns pontos que quase todos, porque até os neoliberais menos duros aceitam isso, que é a ideia de que o Estado volta. Tá? Eu acho que talvez aqui sejamos os únicos países em que os neoliberais duros não estão falando isso. Né? Todos, você pega o relatório do FMI, do Banco Mundial, de 2 semanas atrás, 3, eles colocam nitidamente isso. Né? Quer dizer, o Estado volta. E ele volta por diversas razões e, do ponto de vista produtivo, eu acho que a gente vai ter uma volta a um debate sobre que aumenta essa questão de trazer para dentro dos Estados nacionais elos dos sistemas produtivos como um todo, que se espalharam com essa globalização. Não estou dizendo que a globalização vai terminar, mas que ela vai tomar um recuo grande, sem dúvida, acho que isso é um pouco mais ou menos claro. Tá? Então, além dessa questão, quer dizer, a questão de você ter um sistema de saúde público forte, ela faz parte disso também. Né? E faz parte até do ponto de vista das inovações e tecnologias que vão começar a surgir. Né? Quer dizer, esse sistema, que já era um sistema altamente inovador, nos diversos países do mundo, ele vai ser mais inovador ainda. Quer dizer, uma série de coisas trazidas pela chamada quarta revolução industrial, né? Impressão em 3D e tal, elas estão entrando numa situação muito mais pesada. Né? E alguns falam até do famoso chip, que vai nos permitir viajar. Não vai precisar mais de um passaporte, mas um chip que cada um vai ter, né? Com consequências sociais ainda não imaginado. Então, acho que a centralidade do sistema de saúde, do ponto de vista inovativo, e um Estado mais forte, são duas coisas que a gente pode antever nesse mar, nesse, digamos, pântano que a gente tem um pouco pela frente, quando a gente nem sabe quando a pandemia irá terminar, se é que ela vai terminar, e que tipo de vida a gente vai ter no futuro, que, sem dúvida, não vai ser o normal que a gente tinha antes. Helena, e aí, o que você teria aí para complementar? Posso engatar nessa coisa de normalidade, né? Na verdade, muitos advogam que um dos principais recados, aprendizados dessa pandemia é a necessidade de mudar completamente o mundo, completamente. Né? E muitos consideram que essa quarentena e a pandemia, né,
estão mostrando que é possível ter uma nova forma de vida. Com relação à normalidade, tem uma literatura já grande, né, discutindo o que é a normalidade. Teve um relatório da ONU no mês passado, divulgado, no final do mês de abril passado, que não haverá retorno, que ele chama a velha normalidade. Né? E que normalidade é essa? A gente já discutiu, né? Não é nada, é uma normalidade anormal. E que os governos, né, devem se mobilizar para criar uma nova economia, novos empregos. Blá, blá, blá. Em seu roteiro para a recuperação das economias, o relatório fala da necessidade de superar as dificuldades globais que atualmente enfrentamos e propõe avançar na criação de economias e sociedades mais resistentes e sustentáveis. Bom, não sei se vocês viram também, há 2 dias atrás, né, 5 de maio, um grupo de 200 personalidades lançou um manifesto aos dirigentes e cidadãos do mundo, sugerindo mudanças profundas no nosso estilo de vida e de consumo de nossa economia. E eles dizem: a pandemia é uma tragédia que nos impele a enfrentar questões essenciais. Os ajustes não são suficientes, o problema é sistêmico, dizem eles, isso, capitaneados aí pela Juliette Binoche e o Robert De Niro, enfim. Muitos estão nessa linha apontando que também não há alternativa ao modo de vida imposto por esse hipercapitalismo financeiro que vivemos. Mas outros advogam que sim, estão discutindo aí uma série de sugestões. Eu acho que é muito importante, né, a gente avançar nisso. Aliás, eu lamento, porque no final em 2015 e 2016, a gente estava no Brasil, em vários órgãos do governo e outros acadêmicos e outros, pensando, fazendo planejamentos. E isso parou. A gente, no Brasil, na verdade, não temos, né? Quer dizer, em nível nacional, em nível estadual, e essa é a vantagem do território, né? Responde com oportunidades. Mas essas oportunidades, essas alternativas ao nosso modo de viver, de produzir, de consumir, de gerar conhecimento, disseminar conhecimento e conviver, vai ser importantíssimo, né? E muita gente diz que o futuro tem que começar hoje, com essas, né, colocando no centro essas primeiras ações. Aí várias questões, acho, se colocam, né? Será que vai ficar claro que o que se considera como normalidade, porque todo mundo quer voltar à normalidade, né? A zona de conforto. Será que vai ficar claro que essa normalidade é que conduziu à pandemia e que pode conduzir a várias outras crises no futuro? Bom, se ficar claro, será que essas ideias sobre alternativas poderão conduzir a ação de política concreta? Tem muitas questões em aberto. Nós concordamos que precisa de uma verdadeira mudança cultural e ideológica. O conhecimento tem muito a ver com isso, né? Como Cassiolato diz, que conhecimento é esse que coloca a nossa realidade inteira fora do radar? Um óculos dos outros montado, formulado num contexto que é diferente do nosso e que invisibiliza, né? Inviabiliza nossas ações, invisibiliza nossas potencialidades, nossos desafios e inviabiliza nossas ações. Enfim, políticas econômicas, sociais, soluções políticas, econômicas e sociais que garantam a continuidade da vida humana digna e sustentável no planeta, é o que todo mundo diz. Então, criar consensos, novos consensos, né? Eu acho que é importante. E falar um pouquinho da nossa experiência na Rede System nisso, a gente reconhece que nossos desafios foram magnificados todos agora, né? Mas a gente já faz anos na Rede System, a gente endossa as teses que advogam a grande oportunidade de mobilizar aí o que nós denominamos reservatórios de desenvolvimento de conhecimento,
que, de maneira muito simples, se relacionam à inclusão no esforço produtivo e inovativo brasileiro, atores, conhecimentos, regiões, atividades até então invisíveis e marginalizados nas nossas agendas de política. Nós acreditamos que a redução dessa dívida histórica de desigualdade, de discriminação social, racial, sexual e o aproveitamento das sociobiodiversidades regionais brasileiras podem gerar novas rotas de desenvolvimento sustentável, movimentando capacidades produtivas e inovativas com justiça social, sustentabilidade econômica, cultural, política e ambiental, porque sustentabilidade também não se divide e começa pela social. Bom, então, além de ampliarmos os processos de inclusão produtiva e cidadã, a introdução de maior e mais adequado conteúdo de conhecimentos aos processos, produtos e meios organizacionais pode consistir, de fato, numa ação transformadora. Nós destacamos aí, em particular, a importância das políticas com visão de futuro e centrada na mobilização das vantagens oferecidas pela valorização do mercado interno brasileiro, que é considerável, sabemos disso há anos, né? E eu aí refletiria que são, inclusive, previstas novas exigências. A gente já está vendo esse tipo de coisa acontecer, né? Novas exigências em termos de autonomia, certo grau de autonomia e de autossuficiência, né? Muitos antevêem, inclusive, uma nova etapa de substituição de importações. A gente está vendo os problemas em nível não só nacional, né? Mas em nível territorial. Isso reforça a oportunidade de adensar os nossos arranjos produtivos locais, nos nossos APLs. Salientamos, inclusive, e viemos trabalhando com isso já há algum tempo na Rede SIST, a importância de promover os sistemas de produção e inovação e seus APLs fundados na nossa sociobiodiversidade, né? E com suas formas próprias de relacionamento entre natureza, economia e política. A gente fala nos APLs mobilizadores do desenvolvimento com eixo nos serviços públicos essenciais já há algum tempo: saúde, alimento, educação, habitação, saneamento, acesso à água, energia, tratamento de resíduos, mobilidade, cultura e outros serviços públicos essenciais. Nós podemos realizar alguns estudos, como principalmente o Cassolato aí lembrou, a saúde, a produção de alimentos em pequenas formas de produção familiar em diferentes partes do Brasil e outras, e também os de cultura. Foi muito interessante. Não conseguimos fazer todos os outros, mas, enfim, nós ressaltamos que esses sistemas produtivos, né, dos serviços essenciais encontram-se espalhados pelo país inteiro e que a ampliação e qualificação desses serviços oportunizam vários outros tipos de APLs baseados no fornecimento local de itens básicos, né? Alimentação, todos eles precisam uniformes, mobiliário, equipamento de todo tipo, sistemas de tecnologia de informação e comunicação, serviços de informação. Então, desde as coisas menos tecnologicamente intensivas até o outro. E o apoio desses arranjos, né, reforça os objetivos do desenvolvimento sustentável. Pode ser ainda potencializado pelo poder de compra dos governos federal, estadual, municipal, e que também argumentamos que a garantia de demanda, né, se você tem o Estado, né, nas suas diferentes escalas, demandando esse tipo de bens e serviços e garantindo essa demanda, a gente considera que esse é o mais efetivo mecanismo de política de desenvolvimento industrial. É melhor você dizer, eu compro se você produzir, do que está aqui um dinheiro para você produzir, né? Enfim, dadas as dimensões e potencialidades do território brasileiro, se transforma num instrumento ainda mais poderoso. E, para terminar,
eu diria que esses são só exemplos de um amplo conjunto de possibilidades e que a gente tem que pensar um projeto que considere o potencial da estrutura produtiva e de conhecimento que o Brasil possui numa perspectiva assim, transformadora de articulação e integração de novos sistemas produtivos inovativos, portadores de futuro. São esses os portadores de futuro, vão estar sempre na agenda. Então, esses esforços apresentam um potencial enorme para resolver alguma das mais graves crises e ameaças que nós vivemos. Além da pandemia, a desindustrialização, vamos falar sério, a escalada das importações que o Brasil está de tecnologia, bens e serviços. E esses esforços são também vitais para descortinar novas alternativas, novos conhecimentos e alternativas de desenvolvimento para o século XXI. Toda essa reflexão, né, está disponível no nosso site da Rede CIST, aqui no Instituto de Economia, ie.ufrj.br, né? E eu queria mostrar 2 livros que discutem muitas dessas ideias que a gente colocou aqui, né? Em particular, esse último, que é o de comemoração, como o Fred lembrou, né, dos 20 anos da Rede CIST, que foi posto o mês passado disponível em forma digital no nosso site. Mas lá tem todas essas notas técnicas dos estudos, principalmente que o Cassolato mencionou. Fiquem em casa e consultem as nossas páginas do Instituto de Economia. Um grande abraço a todos e obrigado aí pela oportunidade. Bom, nós estivemos aqui com Helena Lastres e Zé Cassolato conversando sobre sistemas locais de inovação, sobre cadeias globais e sobre essa crise do Covid e a relação com esses elementos que são muito importantes para todos nós. Então, eu queria agradecer imensamente a presença da Helena, a presença do Zé e agradecer a você que está nos assistindo. Muito obrigado.